E vamos aos destaques de hoje. O bispo de Caruaru, Dom José Rui, visitou a Câmara Municipal. A nota de R$ 200 já está em circulação. E o Brasil alcança a marca de 80% de recuperados da Covid-19. Cursos gratuitos são oferecidos na modalidade EAD. E em entrevista, a psicóloga Leilane Paixão fala sobre saúde mental. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Em Pauta. E a Câmara Municipal recebeu pela primeira vez a visita institucional do bispo de Caruaru, Dom José Rui. Ele foi recebido pelo presidente da casa, vereador Lula Torres. O bispo agradeceu a visita e se colocou à disposição da casa. Dom José Rui é de Feira de Santana, na Bahia, e como padre atuou em Salvador, sendo ministro provincial e vice-presidente da Conferência dos Capuchinos no Brasil. Em 2012, ele foi ordenado bispo e assumiu a diocese de Jequié, na Bahia. Dom José Rui é pós-graduado em Teologia Moral. E o Brasil alcançou a marca de mais de 80% de recuperados da Covid-19. Atualmente, o país ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de pessoas curadas da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice reflete as medidas de enfrentamento à pandemia, como o distanciamento social e também a procura rápida ao médico logo nos primeiros sintomas. Vamos conferir agora um pequeno trecho do pronunciamento. Dos quase 4 milhões de infectados pelo coronavírus, nós atingimos um índice de mais de 80% de recuperados, com 3.210.405 recuperados da doença, o que mostra que o Brasil está vencendo essa guerra e que o SUS está mostrando a sua efetividade no combate à pandemia. O aumento da procura por dinheiro em espécie trouxe a criação de mais uma cédula da família real. O lobo-guará ilustra a nota de R$ 200. Você confere agora na reportagem da TV Brasil. Esse é o lobo-guará, um animal típico do cerrado brasileiro que está em extinção. Ele agora passa a fazer parte de uma família que está no dia a dia do brasileiro, a família do real. Ele foi escolhido para ilustrar a nova nota de R$ 200. O lobo-guará ficou em terceiro lugar em um concurso feito pelo Banco Central em 2001, quando a população pôde indicar quais animais da fauna brasileira gostaria de ver em nosso dinheiro. Em primeiro lugar ficou a tartaruga marinha, que está na nota de R$ 2. Em segundo, o mico-leão dourado, que estampa a cédula de 20. E agora teremos o lobo-guará nos R$ 200. A cédula de R$ 200 está sendo incorporada hoje, então, oficialmente, à segunda família de cédulas, passa a integrar o meio circulante nacional e oficialmente já circula por aí. A nova nota tem uma cor diferente, cinza com tons de sépia. Ela vem com vários itens de segurança, como marca d'água, número que muda de cor do azul para o verde, alto relevo e um número escondido, que aparece quando a cédula é colocada na posição horizontal. Serão produzidas até o fim do ano 450 milhões de cédulas de R$ 200. É uma resposta do Banco Central a mudanças provocadas pela atual pandemia do Covid-19. O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios, e um deles foi o aumento expressivo da demanda da sociedade brasileira por dinheiro. E o Senac está oferecendo vagas em cursos gratuitos na modalidade EAD, à distância. Os interessados devem ter a renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa. São 108 vagas para representante comercial, vendedor de serviços públicos e produtor ópticos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ead.senac.br/gratuito. As inscrições começaram na última quinta-feira e seguem até o esgotamento das vagas. O Em Pauta faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouco. O Em Pauta está de volta e olha quem já está aqui, a nossa comentarista de toda sexta-feira, Lousiane Neves. Lousi, seja muito bem-vinda a mais um Sextou aqui na TV Câmara para a gente entrevistar juntas.
e conversarmos sobre esses assuntos tão importantes. Olá, Gabi, muito boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês para debater temas tão relevantes, conteúdos tão importantes para a nossa sociedade caruaruense. Então vamos lá, agora a gente vai tratar de um assunto super necessário e essencial para todos nós, que é a saúde mental. A gente tem sentido urgência de cuidar das nossas emoções, dos sentimentos e também aflições. Pensando nisso, a ONG Live to Love Brasil lançou o projeto Amor em Ação. O foco é oferecer suporte psicológico gratuito e online. E para tratar dessa iniciativa tão importante, a gente conversa agora com a psicóloga Leilane Paixão, ela que é voluntária na ação. Leilane, seja muito bem-vinda à TV Câmara. Eu queria começar te perguntando como é que surgiu essa iniciativa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, enfim, o horário que vocês estejam assistindo. Agradecer o convite, né, para a participação, para falar do projeto. E esse projeto surgiu em meados de junho, né, no meio dessa pandemia, desse caos que a gente está vivendo. Ele tá ligado a uma ONG, né, chamada Live to Love Brasil, que, por sua vez, é relacionada com uma ONG internacional, a Live to Love Internacional, e ela, aqui no Brasil, é presidida por Silvia Amélia Oliveira, que tem um centro budista aqui em Caruaru, e essa ONG é ligada a uma linhagem budista. Ela é idealizada, né, por sua santidade Gyalwan Drukpa, e num retiro, né, com o Lama, foi solicitado pelo Lama, né, foi questionado de que forma, né, se poderia ajudar as pessoas aqui no Brasil. E alguns psicólogos se ofereceram para fazer o atendimento online, né, nesse período de pandemia. Então, Silvia se interessou de trazer essa ideia aqui para o Brasil, né, e então começou a captar os psicólogos que se interessavam, né, em ser voluntários para esse projeto. Foi assim que eu acabei sendo convidada também para compor, né, a equipe desse projeto. E ele tem por objetivo levar o amor e a compaixão para a ação, né? Então, na verdade, é uma ONG que, além de ter como objetivo a promoção de saúde, inclusive saúde mental, ela também cuida das questões do meio ambiente, enfim. Então, o projeto ele vem somar com as ações que a ONG já tem, já executa. Leilane, explica para quem está nos assistindo e se sente interessado em participar, né, dessa ação, como deve proceder para ser atendido e como acontecem os atendimentos. Sim, existe um e-mail, né, que as pessoas podem agendar o atendimento. Deixa eu ver aqui se eu consigo para informar. Bom, nesse momento, eu posso passar depois e, de repente, né, se divulga, mas existe um e-mail, ele está sendo divulgado nas redes sociais, né, dos voluntários, da administração do projeto, enfim. As pessoas fazem o agendamento por esse e-mail e então enviado um formulário para que elas respondam questões básicas, né, como nome, idade, de onde são, o que motivou a busca pelo suporte psicológico, né? Então, a partir daí, quando as pessoas respondem a esse formulário, elas já são diretamente encaminhadas para algum dos psicólogos que estão na frente do plantão psicológico, que a gente estabeleceu esse fluxo. Então, ninguém que se cadastra, né, que agenda um atendimento e responde ao formulário fica sem, pelo menos, uma primeira acolhida. Todos são acolhidos, todos passam por um atendimento que a gente chama de plantão psicológico. Quando existe a necessidade, né, quando o profissional que atende, junto com essa pessoa que está sendo atendida, vê a necessidade de um acompanhamento mais prolongado, essa pessoa é direcionada para a psicoterapia breve. A gente estabeleceu
é um período de cerca de 4 meses, em que essa pessoa pode ficar sendo acompanhada e depois isso pode ser revisto, pode ser vista a possibilidade de continuidade, ou então não, o processo pode ser encerrado ali. E a importância de ela ser atendida no primeiro momento no plantão psicológico é que às vezes a demanda pode se encerrar ali também. Muitas pessoas só precisam ser escutadas, só precisam de um momento de desabafo, né? De organizar as emoções, as ideias. Nem todas as pessoas precisam de psicoterapia. Então, esse primeiro momento do plantão, ele garante isso, que todos sejam acolhidos e que, de repente, até a demanda se encerre ali. E se não se encerrar, tem os outros psicólogos que estão atendendo psicoterapia que podem acompanhar. Leilane, e com a necessidade, né, do isolamento social, vocês sentem que houve um aumento na procura, nas demandas também? Sim, como a gente já, no projeto especificamente, a gente não consegue quantificar isso porque iniciou agora em agosto, mas o que a gente vê é que vem crescendo, né? A procura vem crescendo rapidamente, mas dados já apontam que, inclusive, nos consultórios psiquiátricos, a procura aumentou, inclusive de pessoas que nunca apresentaram sintomas antes, e os casos que já eram encaminhados se agravaram, né? Muitos casos se agravaram. E nos consultórios particulares, né? Como eu também atendo particular, eu vejo que está existindo, sim, uma procura maior nesse período, por conta do isolamento, por conta de toda a situação, na verdade, né? Da crise econômica, da tensão emocional que esse período gera, né? Pelas incertezas com relação ao futuro, a solidão que as pessoas sentem, as relações que já eram abusivas e se agravaram, ou que se tornaram, né, insustentáveis, e aí levou até ao divórcio, né? A gente viu o aumento de casos, né, nesse sentido. Então, eu diria que sim, aumentou a procura e tem aumentado os casos de vulnerabilidade na área de saúde mental. Leilane, algumas pessoas têm uma certa resistência para se abrir e passar pelo processo terapêutico, né? Qual a dica ou conselho você daria para uma pessoa que se enquadra nessa situação, ou até mesmo para alguém que está próximo a uma pessoa que precisa de cuidado na saúde mental e apresenta essa resistência? Para essa pessoa que apresenta essa resistência, eu diria que se permita, né? Eu costumo dizer que a dor a pessoa já conhece, o sofrimento ela já conhece. Então, por que não se abrir para uma outra possibilidade, né, de vida, para experienciar outras emoções, né? Às vezes o sofrimento é tão intenso que a pessoa não acredita em nenhum processo, seja ele terapêutico ou medicamentoso, ela não acredita que nada vai tirar ela daquela situação, mas eu diria que se dê uma chance, né, que arrisque, que ouse. Muitas vezes as pessoas têm resistência porque essa área é muito estigmatizada, então às vezes as pessoas pensam que psicoterapia ou mesmo um atendimento psiquiátrico é para doido, é para, enfim, quem tem algum transtorno mental, e não necessariamente, de forma alguma. Inclusive, as pessoas que têm procurado o projeto, por exemplo, são pessoas que estão passando por processos ansiosos, por processos naturais da existência, da condição humana, né? E para quem tem, né, tá perto de pessoas que precisam, né, desse acompanhamento, desse cuidado, e precisa, não de alguma sugestão, alguma orientação, eu diria que, na medida do possível, se faça presente, escute a pessoa, esteja com ela, respeite o espaço dela, mas que persista, né, sem tanta cobrança, mas que persista, né, na ideia, na orientação de que é necessário o cuidado, e de que está ali, de que acompanha, de que vai junto, enfim. Eu acho que isso é muito importante.
é escutar, é uma escuta ativa, uma escuta presente mesmo, né, que compreende, não julga, e que esteja ali atento aos afetos daquela pessoa e persistindo, não é, na sensibilização dessa pessoa para a busca da ajuda, do cuidado. Elane, para a gente finalizar, diante desse contexto, né, que a gente está vivenciando tantas incertezas, também temores, medos, você indicaria algum processo ou prática para a gente manter diariamente, para que a gente fique menos tenso, menos estressado? Bom, são várias coisas que a gente pode fazer, né? Eu indicaria atividade física, eu acho que é bem fundamental. Um maior contato com a natureza, né? Se expor mais à luz solar, isso também é um dado, que, por exemplo, os casos de depressão se agravaram de certa forma durante a pandemia por conta desse isolamento, das pessoas ficarem muito confinadas e não estarem, né, se expondo à luz solar, isso influencia. Então, poder estar mais ao ar livre, poder ter mais conexão com a natureza, poder praticar atividade física, a meditação, né? Porque a respiração, né, ajuda muito no equilíbrio das emoções. Então, a meditação, a prática de yoga, o uso de óleos essenciais e a própria psicoterapia, não é, como a gente vinha falando, de você poder ser escutado, de você poder dar sentido ao que você está vivendo, eu diria que são fundamentais. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda para a gente falar desse assunto tão importante que é a saúde mental. Eu que agradeço. Então, para a gente finalizar, eu queria só lembrar que o e-mail para contato, para participar dessa ação, é o amoremação, sem acento, l2l@gmail.com. Lose, muito obrigada pela sua participação. A gente se encontra na próxima sexta-feira, aqui no mesmo horário, ao meio-dia e 45. Obrigada, Gabi. É sempre muito bom participar com vocês. Uma ótima fim de semana a todos e até sexta-feira que vem.